E aí galera, tudo bem? Eu sou Ângelo Micael, tenho 21 anos, sou do distrito da Lagoa Grande, né? E fui recém-aprovado no vestibular de medicina da Universidade Estadual do Ceará, a UES, que fica aqui em Fortaleza. E a convite da professora Fátima Cardial, eu vim aqui compartilhar um pouco sobre como foi a minha vida, né, estudantil, como que eu precisei meio que enfrentar, assim, para poder estar hoje cursando, né, esse vestibular, essa faculdade num dos vestibulares mais complicados, assim, do Brasil. Quanto à minha vida escolar, eu sempre estudei em escola pública, no sentido de fundamental, ensino médio, né? Estudei na escola da Lagoa Grande, José Iris Rabelo, desde da creche até o meu Fundamental 2, até o meu nono ano, que eu terminei em 2015. Após isso, eu fui para a escola profissionalizante, que fiquei lá de 2016 até 2018. Depois desse período, eu vim para Fortaleza procurar algum cursinho, né, alguma escola que me fornecesse esse serviço para me preparar melhor, né, para as provas. E graças a Deus eu fui bolsista durante 3 anos. Eu fiz 3 anos de cursinho numa instituição aqui de Fortaleza, até conseguir, né, a minha aprovação. De fato, eu fiz, assim, 3 anos de cursinho, né, muitas, assim, tem questionamentos com relação a isso, no sentido de eu mesmo tenho meus questionamentos e eu quero meio que abordá-los aqui para vocês e mostrar o quanto é importante analisar toda a nossa história na educação, assim, desde quando você era menor, o que reflete depois, né? Nesses 3 anos de cursinho, teve 2 de pandemia, né, que foram bem complicados para todos os estudantes, acredito eu, que 2020, assim, eu tinha necessidade, assim, muito grande, muito forte de estar na escola. Eu sempre precisei estar na escola, nesse ambiente, para poder me sentir motivado. E quando veio a pandemia, eu fiquei, assim, meio que desolado, porque literalmente eu ficava até a noite na escola. Então, assim, esse cenário prejudicou muitos estudantes e muitos alunos, assim, não estavam nem preparados, né, para isso, e acabou meio que prejudicando tanto na educação quanto psicologicamente muitos estudantes, né? Pode ser que eu tivesse, se não tivesse a pandemia, tivesse passado antes, enfim, isso eu não sei. Enfim, mas eu quero mostrar que tudo isso faz influência. E, por exemplo, a gente está meio que retornando às atividades presenciais este ano de 2022 e é importante citar a pandemia porque ela foi um marco na educação. Foi um marco, assim, na vida de todo mundo, infelizmente, né? Porque mudou totalmente a nossa rotina, a nossa forma de estudar. E, tipo assim, a gente precisa voltar. Precisa voltar à normalidade, precisa voltar os serviços de educação, a gente precisa voltar para a escola, precisa voltar a estudar de fato. Eu sei que muitas pessoas estiveram, assim, totalmente ligadas à tecnologia nesse período, né, que estava um pouco afastado da escola, aí só colocava lá a aula e saía, enfim. Eu também fiz isso em algumas aulas, que eu já tinha algum domínio, enfim. Mas tudo isso tem um certo prejuízo, né? A gente, assim, que é estudante, a gente, embora saiba que a gente fez algumas vezes isso, mas a gente tem que assumir que é um erro e que tem consequências, sim, esse tipo de coisa. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que a pandemia, os reflexos da pandemia não podem mais ser tão, assim, efetivos na nossa vida, no sentido da escola. A gente precisa ser resiliente.
que é o quê? Você saber meio que se comportar, meio que se adequar ao estilo de vida que você está levando. Se antes você era acostumada à escola, agora você prefere online, você precisa meio que ser resiliente para poder voltar à sua rotina de estudo que você tinha antes, entendeu? É fundamental esse tipo de coisa, porque tudo que você está vendo hoje vai refletir no futuro, mesmo que às vezes a imaturidade de muitos não permita observar isso ainda, né? Mas quando chegar um pouquinho mais na frente, vai poder ver que esse fato, de fato, acontece. Com relação ainda aos 3 anos de cursinho que eu fiz, eu também atribuo a outra coisa, que foi a falta de uma base sólida. Que base foi essa? A base de conteúdos mesmo. No sentido de, às vezes, achar que um conteúdo é chato, o conteúdo é ruim, tipo no ensino fundamental, por exemplo. Querendo ou não, muitas pessoas não sabem que a fase assim, principal para nosso aprendizado é o nosso ensino fundamental. E muita gente faz esse ensino fundamental, às vezes a pessoa mesmo que é desinteressada, às vezes por problemas estruturais, governamentais, faz o ensino fundamental de maneira assim muito avulsa, maneira muito que não é valorizada, entendeu? E sendo que é a parte principal assim da nossa alfabetização e também do nosso processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque são esses conteúdos básicos que vão te dar toda a base para quando chegar lá na frente você estar confortável, você entender os conteúdos. E infelizmente eu não tive tanto isso. Embora eu fosse um aluno assim que frequentava a escola, não frequentava sempre, né? Era uma pessoa assim que não faltava aula, eram compromissados com os professores, compromissados com as agendas da escola, mas assim, sempre tinham espaços assim de defeitos, né? Que infelizmente foram refletidos em mim só depois, que eu achava que sabia de alguma coisa, eu não sabia. Então assim, eu estou agora dizendo para vocês que é fundamental que tenha um foco nessa parte do ensino fundamental, porque quando você for passar no vestibular, muitos conteúdos que você vê no vestibular, eles foram dados no ensino fundamental, por exemplo, e que não foi um ensino fundamental bem feito, às vezes por negligência nossa, entendeu? Então, assim, mas às vezes também não. Também precisa não desresponsabilizar totalmente, por exemplo, alguns órgãos, né? O que eu tô querendo dizer é que é fundamental que você entenda isso. E hoje eu estou aqui dizendo para você isso, porque não teve uma pessoa que dissesse isso para mim, entendeu? Então, assim, quando, por exemplo, no 6º ano, você vai estudar potenciação e radiciação. Muitos não gostam, muitos, enfim, não querem. Mas quando chega lá na frente, esse tipo de conteúdo é fundamental assim para você, é essencial. E por muitas vezes a gente não gostar, né? A gente acaba não fazendo esse tipo de base bem feita, essa base estudantil bem feita. A pandemia também, ela mostrou muita coisa assim pra gente, sabe? Principalmente a questão da importância dos professores, que parece assim, a sociedade parece negar, entendeu? Parece negar a essa importância que o professor tem, esse papel fundamental que o professor tem na sociedade. E que mesmo durante a pandemia as pessoas ainda não valorizam os professores. É impressionante, viu? Mas, né, eu estou dizendo isso porque quando a gente volta para a escola, muitos professores são desrespeitados, muitos professores são vistos como chatos, às vezes por cobrar, por dar uma aula bem dada, entendeu? E muita gente não entende o porquê disso. Mas, assim,
Isso é o que vai fazer diferença lá na frente. Por exemplo, no vestibular de, de medicina agora que foi o que eu fui aprovado, caiu uma questão de verbo que eu vi no meu oitavo ano, entendeu? Então, assim, muita coisa que cai nos vestibulares, essa questão de leitura, de interpretação, tudo isso, a gente, é uma demanda que a gente tem no ensino fundamental, mas que a gente não valoriza, acha que não é importante, enfim. Muita gente só quer focar no vestibular para passar no Enem só no ensino médio. Esquece todo o ensino fundamental, sendo que, na minha opinião, é o mais importante. Eu convivendo com outras pessoas, vi que isso é determinante na aprovação de alguém, entendeu? E também tem o fato de que a gente não deve só esperar pelo professor, só esperar pelo professor. Às vezes, a gente depende mesmo do professor quando o conteúdo é um pouquinho mais difícil. Mas quando é, por exemplo, estimular a leitura, você pode ler um livro, pode pegar um livro na biblioteca, ou então pergunta a algum professor. E a leitura é, assim, fundamental, entendeu? Para você desenvolver o senso crítico, saber interpretar, ler textos longos, se adaptar a esse tipo de coisa desde muito cedo, entendeu? E com relação a essa parte, é mais essa questão mesmo, assim, de ter uma base estudantil boa, que é feita através da ação dos professores, né? Principalmente porque muitas vezes, quando tá muito cedo, as pessoas não são autônomas, assim, para buscarem, né? Tipo, Fundamental 1. Mas, assim, os professores têm total competência para esse tipo de desenvolvimento estudantil. Com relação, assim, à importância da educação é uma coisa, assim, muito óbvia, né? Para mim, assim, eu vou seguir na área da saúde, mas, assim, eu sou um pouquinho apaixonado, assim, pela educação também. E eu escolhi, entre aspas, vencer na vida, de buscar os meus objetivos através da educação. E para isso eu tive que estudar bastante, tive que ter bastante foco para poder me dedicar ao meu objetivo, né? Que eu sempre quis, quis cursar medicina e graças a Deus hoje eu estou nessa luta diária aí para entender um pouco sobre isso. E assim, inteligência, assim, todo mundo tem. Todo mundo tem inteligência. Seja de uma maneira artística, seja de uma maneira conteudista. Enfim, todo mundo tem inteligência. A diferença é que nem todo mundo tem persistência. Nem todo mundo tem a coragem para assumir os seus erros, para entender que está errado, para correr atrás do que você sempre quis, entendeu? E isso é determinante. E esse tipo de comportamento eu acho que tem que começar cedo. Não. Se começar tarde, assim, tudo bem também. Mas assim, quem começa com esse tipo de comportamento cedo, eu acho que sai em vantagem, entendeu? Como eu falei, eu escolhi buscar os meus objetivos através da educação. Buscar o melhor para mim, para minha família, através da educação. E espero que quando eu esteja formado, eu possa contribuir com a sociedade, possa contribuir com o meu bem-estar social, meu bem-estar individual e meu bem-estar familiar também. E assim, só para finalizar, é importante que todos tenham a consciência de que o seu futuro está meio que, como é que eu posso dizer? Está sendo construído agora. Esse tipo de mensagem você tem que ter desde cedo. As tuas ações hoje, elas vão influenciar significativamente no teu futuro. E você não pode se desresponsabilizar disso, entendeu? Então, assim, por isso que a valorização dos professores, tentar cumprir as agendas da escola,
tentar seguir, né, os planos de aula dos professores, voltar a estudar depois da pandemia. Tudo isso são princípios assim de resiliência, de educação, de persistência, de coragem, que só pessoas assim que têm foco, que sabem o que querem, têm. E esse é o diferencial de muitas pessoas. Então, assim, eu espero que esse tipo de mensagem possa ajudar algumas pessoas que, se estiverem desencorajadas, assim como eu estava, por exemplo, em 2020 durante a pandemia, entendeu? E tive que ter essa consciência de que eu precisava estudar mesmo na pandemia, com essas circunstâncias, enfim. Então, que esse tipo de mensagem ela possa meio que despertar em pelo menos uma pessoa esse senso assim de que estudar é importante, de que estudar muda vidas, entendeu? De que estudar pode mudar a realidade de muitas pessoas. E que, sobretudo, a nossa história, nosso futuro não esteja limitado ao nosso CEP, não esteja limitado porque a gente seja do interior, que a gente seja de uma cidade que não tem acesso ao ensino público, universitário, que a nossa vida não esteja limitada a isso, entendeu? Desafios sempre surgirão em diversas esferas, tanto no ensino do fundamental, no médio, no universitário. Isso sempre vai existir, desafios. Mas que a nossa história e a nossa vida não esteja limitada ao nosso CEP de nascimento. Que a gente consiga alçar voos maiores, né? E conseguir, assim, coisas extraordinárias. Porque todos são possíveis desse tipo de coisa. E, assim, agradecer a oportunidade de falar, né? Esse tipo de coisa. Espero que tenham gostado. E é isso, assim, precisando de alguma coisa, é só me procurar no Instagram, pode falar pode mandar um direct, esse tipo de coisa que eu sou sempre disponível para ajudar as pessoas e sobre essas coisas de vestibular, sobre essa dúvida de alguma coisinha, sempre que precisarem, pode entrar em contato. É isso e boa noite aí. É porque eu tô gravando de noite, né? Porque eu tava na faculdade. Valeu.